Ei, Teacher Lucelena na área! Vamos estudar verbos modais hoje? Terceiro campeão de audiências na prova de inglês do Barro Branco. Caiu em metade das provas de inglês. Então a gente não pode deixar de dar uma olhadinha, correto? Mas antes, se inscreva no canal, me dê o seu like e ative o sininho. Há 2 dias atrás, eu falei para vocês das principais características dos verbos modais e também mencionei o fato que a tradução muitas vezes mais atrapalha do que nos ajuda. E é isso que eu quero começar com o vídeo de hoje, provando a vocês. Vamos a um primeiro exemplo aqui. I can speak English. Eu posso falar inglês. Então o verbo can está sendo traduzido como posso. É um verbo modal. E você pode estar imaginando aí, tá? Mas qual é a dificuldade de entender essa frase? A princípio, nenhuma. Mas vamos analisar o contexto. Vamos supor que eu fiquei 5 anos estudando inglês. Então, quando eu falo a frase eu posso falar inglês, eu estou dizendo da capacidade que eu desenvolvi com os meus 5 anos de estudo. Este verbo modal can, ele está indicando uma capacidade que eu tenho. Vou pegar a mesma oração e vou colocar na negativa. Será que agora eu estou falando de uma falta de capacidade minha em falar inglês? Vai depender do contexto. É isso que eu preciso que vocês me compreendam. Se eu estiver num contexto de aula de espanhol, o que o professor da aula de espanhol espera de mim? Que eu pratique a língua espanhola e não que eu fale inglês, português, japonês, grego. Então, quando tem essa frase I can't speak English, eu não posso falar inglês, eu não estou falando da minha incapacidade. Neste contexto, eu estou falando da minha falta de permissão. Então perceba, se eu não tiver um contexto claro para analisar a tradução do verbo, eu posso dar uma interpretação equivocada. Mais um exemplo. I may speak English. Eu posso falar inglês. É a mesma tradução da primeira frase, só que é um verbo modal diferente. Vamos ao contexto? Eu sou uma pessoa tímida, vou a uma festa que as pessoas estão falando inglês. Quando eu digo I may speak English, se eu sou tímida, may está indicando uma possibilidade que não é muito grande em que eu fale a língua inglesa. Então percebam, a tradução por si só não me ajuda em quase nada. Ela pode me atrapalhar, porque eu preciso saber qual a função de cada um desses verbos, qual o contexto, e aí sim eu vou entender o significado deste verbo nessa frase. Então nós vamos estudar os verbos de acordo com suas funções. Vamos lá. Dever, obrigação ou necessidade, que é a possibilidade maior de cair nas provas de vocês. Inclusive, eu comecei por essa função porque ela já caiu. Tem 3 testes do mesmo verbo modal nas 10 provas do Barro. Mas é uma obrigação ou necessidade própria. Como assim? Então eu vou fazer de conta que eu sou colega de vocês. Eu também quero ser oficial do Barro Branco. Se esse é o meu sonho, eu preciso estudar pra caramba. Eu preciso dar o sangue nesses estudos. E se eu estou falando de outra pessoa, eu estou direcionando a frase a outra pessoa, é uma maneira bem direta de eu dizer o que a pessoa deve fazer. Have got to, have to, indica também obrigação ou necessidade, mas é imposta. É aquela coisa, minha família é de militar e eles têm o sonho de que eu também seja. Só que não é bem a minha vocação. Então, quando eu falo que eu tenho que estudar para a prova do Barro, como não é o meu sonho, eu vou falar I have to study. Eu não vou usar I must study. E também existe o verbo necessitar, né? Need to, que é uma maneira indireta, assim como have to, have got to, de dizer o que deve ser feito, mas eu não estou falando de uma obrigação imposta. Não, é uma necessidade. Deixa eu passar alguns exemplos para vocês. I must study. Então, eu acredito que eu tenho essa necessidade, essa obrigação, por causa do meu sonho. I've got to study. I have to study. Eu preciso fazer isso porque é uma necessidade, eu me comprometi, mas não é algo que eu realmente esteja disposta a fazer. Mas farei do mesmo jeito. I need to study, mesma coisa. Os 2 exemplos do meio, quando o sujeito for terceira pessoa singular, he, she, it, o verbo have vai ficar has. Então, she has got to study, she has to study. E como caiu isso na prova do Barro?
carro, já que eu mencionei no início do vídeo. Vamos lá, prova de 2017. O que nós temos aqui? Ele pergunta, né, o termo em destaque, então o must, por qual outro verbo pode ser substituído. Eu aconselho a vocês, a princípio a gente já poderia ir direto na resposta, porque acabamos de ver que o must é usado para dever, obrigação, necessidade. Só que ele é usado em outras situações diferentes dessa. Então o que eu aconselho é você confirmar o que a gente está estudando aqui com o contexto. Então leia a frase do enunciado. Even when police receive their complaints, women must tell their story of abuse, including sexual abuse, in open reception areas. Então esse é aquele texto que fala de violência doméstica, não sei se você se lembra. Então, mesmo quando, né, a polícia recebe suas reclamações de quem? Das mulheres, essas mulheres, elas têm o dever, a obrigação de contar sua história de abuso. Então eu confirmo pelo contexto esse estudo que nós estamos fazendo. E dessa forma eu vou direto para a resposta. Eco. Então perceba, as questões de gramática eu necessariamente não preciso ler o texto. Eu vou ler o texto por causa das questões de interpretação, que são metade da prova. Uma outra forma de se cobrar os verbos modais. A prova de 2015 nos mostra o mesmo verbo must, mas agora a prova quer saber que ideia esse verbo transmite. Ou seja, qual é a sua função? De novo, vamos confirmar com o contexto. Police officers must be available for shift work at any time of day and any day of the week, including holidays. Então, os oficiais de polícia, eles devem estar disponíveis para turnos de trabalho em qualquer horário do dia, em qualquer dia da semana, etc, etc. Então, o que eu estou falando aqui? De dever, obrigação dos policiais. Então, já vou direto para a resposta alfa. Perceberam que quando a gente estuda as coisas da forma correta, tudo fica mais simples? Eu não tenho que interpretar, imaginar, testar todas as possibilidades. Não, eu aplico o meu conhecimento. Qual é a função deste verbo? Confirmo o contexto, vou para a resposta. 30 segundos para fazer o ponto. Vamos continuar. Agora, vamos dar uma olhadinha no must na negativa. Must na negativa, que contraído fica mustn't, ele indica proibição, tá? Então não estamos falando mais de necessidade, de obrigação, de dever, e sim do que é proibido fazer. Exemplo, you mustn't park here. Você está proibido de estacionar aqui. Já os outros verbos na negativa vão indicar o quê? A ausência de necessidade. Então, don't have to, doesn't have to, don't need to, doesn't need to vão indicar a ausência de necessidade. E o don't need to come, você não precisa vir. Ah, mas eu gostaria de ir, então venha. Não tem problema, porque não é proibido, só não é necessário. Um outro exemplo, she doesn't have to do that. Ela não tem que fazer aquilo. Mas e se ela estiver com vontade de fazer? Pode fazer, não é proibido. Se nós quisermos dar ordens ou instruções, quais verbos modais podemos usar? Novamente, o must, quando a instrução é bem direta. Então, o must tem mais chance de ser usado no ambiente de trabalho de vocês. Can, will, have to, has to, have got to, had better, que são maneiras mais indiretas de se dar ordens ou instruções. Could e would, que é uma maneira mais indireta ainda. E vocês podem estar se perguntando, como assim? Por que é mais indireto? Nós estamos estudando os verbos modais, mas não somente no contexto militar. Fora do contexto militar, as pessoas preferem dar ordens ou instruções de forma mais amena, para não parecer rude, né? No ambiente militar não é uma questão de ser rude ou não, é uma questão de praticidade, você já vai direto ao ponto, né? E para isso você pode até usar um imperativo, que no meu mundo, né, da área da educação, nós usamos o imperativo mais na escrita. Vocês vão encontrar muitos imperativos em manuais de equipamento, só que num ambiente de trabalho militar, o imperativo é muito fácil de ser encontrado. Vamos a alguns exemplos? You must run 10 kilometers. Run 10 kilometers. Então você pode usar um must ou imperativo. Você está sendo super direto para você dar a instrução. You have got to clean the rooms now. Então é uma forma um pouco indireta, né? Olha, você tem que limpar os quartos ou os ambientes agora. E os outros verbos você vai usar em formato de pergunta, para ficar uma coisa mais amena, né? Não parecer que você está mandando. Então, can you clean the rooms now? Could you? Would you clean the rooms now? No caso de você querer aconselhar ou sugerir algo, quais verbos modais você poderia usar? Should, que poderia estar na negativa, para você aconselhar a pessoa a não fazer algo, ou sugerir. Quando você dá sugestão com should, é algo informal, mas pode ser enfático, tá? Enfático é aquela coisa que você
tá querendo mesmo que a pessoa faça, só que de todo jeito você está sendo informal, você não está sendo mandão, você está sugerindo ou recomendando o que fazer. Uma outra opção é ought to. Também você pode colocá-lo na negativa, not to, para você sugerir algo de forma bem enfática, tá? Para a pessoa fazer ou não fazer. Could pode ser usado e aí é a forma mais amena. E tem o shall we, shall I, para você sugerir o que fazer ou aconselhar de alguma forma. Então você percebeu que você tem opções para sugerir ou aconselhar. Vamos a alguns exemplos. You want to study English. Então o que eu estou dizendo aqui? Que a pessoa deve estudar inglês. Então eu usei a forma mais enfática porque a pessoa me diz: eu quero passar numa prova X, mas eu não vejo ela estudar aquela matéria. Ah, mas tem tantas matérias para estudar? Pois é, mas todas são importantes. A prova do Barro mesmo, eu estava lendo o edital, todas as matérias têm o mesmo peso, ou seja, se eu acertar um teste de matemática, um teste de inglês, um teste de português, eu vou fazer um ponto do mesmo jeito. Agora, se eu falo you should study English, eu estou sendo mais amena. Não é uma sugestão ou um conselho tão forte quanto com o uso de ought to. Se eu falo you could study English, estou sendo mais amena ainda. E shall we study English? E aí, vamos estudar inglês? Mais amena. E como caiu isso na prova do Barro? Na prova de 2011 foi perguntado should, por qual verbo poderia ser substituído? Volto a frisar, leia a oração do enunciado, porque should pode ser usado de outras maneiras, não somente na maneira que eu estou colocando nesse vídeo. É que não adianta eu te dar todos os usos, se não tem chance de cair todos os usos na prova. However, police officers in the line of duty should know not only what the rules are. Contudo, os oficiais de polícia, durante o seu dever, deveriam conhecer não apenas as regras. Então repare, deveriam conhecer. Eu estou falando de que nesse sentido? Do que é aconselhável que eles saibam. Nesse sentido de should, eu substituiria por qual? Charlie. Vamos aos próximos verbos modais. Vamos ver agora habilidade e capacidade. Nós temos can, que na negativa can, vai indicar a minha capacidade, habilidade ou incapacidade e inabilidade no tempo presente. E nós temos aqui could ou couldn't, que é capacidade ou não, do passado. Existem mais coisas para serem estudadas com habilidade e capacidade? Sim, mas por enquanto vamos ficar com isso, tá? A gente tem que focar no que dá tempo de estudar e no que tem mais probabilidade de cair na prova de domingo. Vamos ver alguns exemplos. I can speak English. Então eu estou falando da minha capacidade presente de falar inglês, porque já estudei. I couldn't speak English when I was 5. Mas quando eu tinha 5 anos, eu não podia falar inglês. Por quê? Ninguém tinha me ensinado ainda. Então é uma capacidade que eu não tinha. E para finalizarmos, vamos falar de possibilidade ou probabilidade. Nesse sentido, nós temos aqui can, para falar do presente, ou essa estrutura que é verbo to be no presente, que é am, is ou are, depende do sujeito, able to. Então vai indicar o que é possível de acontecer no presente, porque às vezes é verdadeiro ou porque geralmente acontece. Então não é uma probabilidade de 100%, não é uma certeza, mas é uma enorme chance de que isso ocorra desse jeito. E nós temos o could, ou esta mesma estrutura no passado, o was, were, able to, que indica o que às vezes era verdadeiro. Tem muito mais coisa para falar dessa função de verbo modal, tá? Mas para essa prova eu acho que já é suficiente, senão vou deixar vocês malucos na véspera da prova. Vamos a alguns exemplos. The bulletproof vests can protect police officers. Então os coletes à prova de bala podem proteger os oficiais de polícia. Por que foi usado can? Porque na maioria das vezes é o que acontece. Mas, infelizmente, quando o colete à prova de balas está vencido, o que acontece? Ele não vai proteger tão bem assim. Então, o colete, não é só porque ele é um colete que 100% das vezes ele vai estar cumprindo com a sua função. Depende da validade dele. The bulletproof vests were able to protect police officers last year. Então, supondo-se, ocorreu alguma ação importante no ano passado da qual a polícia participou. Então, a gente está falando aqui que os coletes à prova de bala foram capazes, were able to protect, foram capazes de protegerem os policiais no ano passado, ok? Pessoal, então eu acabei com esta revisão, pelo menos em parte assim, de matéria, do que havia possibilidade de passar para vocês para a próxima prova, porque interpretação de textos e vocabulário é uma coisa que se aprende ao longo de meses. Não existe um milagre que eu venho aqui, dou uma dica e tudo vai dar certo. Tem que ser também coerente e honesta no que a gente está se propondo a fazer, correto?
correto? Olha, eu vou deixar aqui meu Instagram, porque eu vou começar a colocar muita coisa lá, tô aprendendo a mexer, acho que é uma forma mais rápida da gente poder se falar, de vocês darem sugestões de repente, tá? E peço uma ajuda para vocês aí, para vocês se inscreverem no canal, quem puder, compartilhar com os amigos, dar meu like, isso é muito importante, tá? Para eu conseguir continuar a colocar conteúdo de qualidade para vocês. E lembrando, quando o canal chegar a 350 inscritos, eu vou liberar todas as traduções das provas de inglês de Barro Branco. Eu estou aguardando o canal atingir 350 pessoas, que esse foi o trato que eu fiz com vocês há um pouco mais de um mês atrás, correto? E aí, curtiu as informações sobre verbos modais? Então não esquece, se inscreva no canal, ative o sininho e me dê o seu like. Uma excelente prova para esses futuros oficiais. Bye!